E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Canal Fala Sério, não é novidade, que já assisti vários vídeos dele aqui com vocês. Já deixei o like e hoje o tema do vídeo é animais híbridos assustadores que realmente existem. Eu deixei o like aqui, já copiei, vamos compartilhar com vocês, tá? Vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram ver depois e vamos ver. Existem algumas criaturas realmente únicas, bonitas e surpreendentes em nosso planeta. Sim, Mas os bastantes. seres humanos olharam para essas criaturas e pensaram: e se nós apenas juntássemos E esses animais? se? De vacas Nossa. monstro a cães lobos selvagens, e de lesmas plantas movidas a energia solar a galinhas sem penas. Vem comigo dar uma olhada em Galinha sem alguns dos pena. animais híbridos mais esquisitos que você não vai acreditar que realmente existem. E eu acho que eu já vi um vídeo desses. Rei Ligre. Rei Ligre. Há muito tempo, os leões são chamados de os reis da selva, mas estão prestes a ser destronados por um parente próximo. Eu lhe apresento o ligre, uma criatura única que é o resultado de um leão O macho Ligre. cruzado com uma tigresa. Os ligres são criaturas realmente enormes, podendo atingir até 1,20 m de altura, mais de 3,5 Caramba! metros de comprimento e mais de 500 quilos. Isso é o dobro do peso de uma geladeira. E é tão pesado quanto um piano. Em comparação, o leão Mano do africano de raça céu. pura, de tamanho grande, pode crescer até 3 metros de comprimento e pesar uns 250 quilos. Portanto, isso facilmente torna o ligre o maior felino do mundo inteiro. Agora, o enorme tamanho do ligre se resume a uma mistura específica de genes herdados de seus pais. Um leão macho deve competir pelos direitos de reprodução, para que seus genes promovam o crescimento de sua prole para garantir que ela sobreviva. Geralmente, os genes de uma leoa vão inibir esse crescimento, para que possa gerar vários descendentes. Mas os genes de uma tigresa são voltados para produzir apenas um descendente. Que Isso bonitinho. significa que elas não podem inibir os genes de crescimento do leão macho em sua prole, levando a um enorme ligre. É por esse motivo que se você cruzar um tigre macho com uma leoa, você vai obter os tigons, que são muito menores e mais agressivos do que os ligres. Infelizmente, por conta dessa mudança genética, ligres e tigons tendem a ter muitos problemas de saúde e geralmente não sobrevivem até a Imagina. infância. Como leões e tigres não têm habitats naturalmente sobrepostos, ligres e tigons só existem em cativeiro, e É. atualmente acredita-se que existam menos de 100 deles no mundo. E E nunca um considerando leão quão grandes e ia se agressivas essas encontrar com um criaturas tigre podem ser, eu diria que na na verdade natureza. isso é uma coisa boa. Ursinho Peasley. Agora que você aprendeu a nomear os híbridos, talvez você possa adivinhar o que é um urso grolar. O urso grolar é a mistura feroz e formidável de um urso pardo ou grizzly bear e um urso polar. Se o urso polar for a mãe, é claro. Se o urso polar for o pai, a criatura é embaraçosamente chamada de urso Peasley. Mas realmente não importa o nome. Eles geralmente medem de É, 2 a você 3 tem metros de o urso de comprimento e óculos. podem pesar entre uns 400 a 680 quilos. Para comparação, um urso pardo geralmente atinge 2 metros de altura, enquanto o urso polar pode crescer até 3 O urso metros. pardo é Ou seja, o pequeno. urso grolar fica confortavelmente entre os dois em tamanho. Achei que o urso Curiosamente, pardo o era urso maior. grolar pode se reproduzir e dar à luz a filhotes saudáveis. E o Isso é urso bem incomum, marrom? pois a maioria dos genes mistos de espécies híbridas são inférteis. Embora o número Ah, exato de ursos grolares não triste. seja conhecido, eles realmente existem, e os avistamentos se tornaram mais comuns recentemente. Na Isso pode natureza? acontecer porque, ao contrário dos tigres e leões, os habitats de ursos pardos e polares se sobrepõem no Ártico e nas Américas. E esse terreno comum Coincidem, vem né? aumentando com o tempo, conforme o aquecimento global afeta o clima das regiões. Foi teorizado que essa sobreposição crescente combinada com a capacidade do urso grolar de produzir descendentes pode significar que eles são o futuro dos ursos. Mas isso pode ser uma má notícia para nós, já que esses ursos são aparentemente mais agressivos e mais corajosos que os ursos pardos. Ai ai, parece que acampar vai ficar Vixe. muito mais interessante. Mas o que você acha? Você ficaria Haja, triste em ver haja duas calibre espécies 12 no partirem? Canadá, Ou você então. dá boas-vindas aos nossos novos senhores ursos? Diz aí nos comentários abaixo. E certifique-se de curtir e se inscrever para mais conteúdo de abrir os olhos. Então, o né? que será que vem a seguir? Nós já O que vimos será ligres, que vem? tigons e peasleys. Eu fico até assustado. Nem me fale. Mas que golfinho! Agora que você sabe que híbridos gigantes andam pela superfície da Terra, acho justo você também saber que o oceano não é muito melhor do que a Terra. Essa criatura bizarra é conhecida como Walfin, e é o que acontece quando uma baleia se reproduz com um golfinho. Para ser mais específico, é o que acontece quando uma falsa orca se reproduz com um golfinho nariz de garrafa. Antes que você fique muito confuso sobre como isso funciona. Em 1985, nasceu um Bagulho golfinho da esquisito. falsa baleia assassina, Lanui Kaei, e da mãe golfinho, Punahel, no Parque Sea Life, em Honolulu. O Ah. filhote foi chamado de Kei Kai Malu, que significa do Oceano Pacífico, embora se você me perguntar, a criatura resultante é um pouco mais assustadora para esse nome.
Os Wolfins são com certeza criaturas de aparência estranha. Suas cabeças se parecem com falsas baleias assassinas. No entanto, as barbatanas e o nariz são mais parecidos com golfinhos. E os dentes são bem inquietantes. A sua cor também é um cinza aço, que é um intermediário bem interessante entre as cores de seus pais. Antes de Keikai Malu nascer, os donos do parque não conseguiam imaginar um romance feio, mano, florescendo entre esquisito. seus pais de jeito nenhum. Afinal, Lanu e Kaei tinha 4 metros de comprimento e mais de 900 quilos, enquanto a mãe tinha apenas 2 metros de comprimento, com pouco mais de 180 quilos. Isso é o que você ganha por subestimar o poder do amor, eu acho. Keikai Malu nasceu rapidamente, e depois de apenas 2 anos, era bem maior do que sua mãe. Ela agora está totalmente crescida e deu à luz ao seu próprio filhote, um quarto golfinho baleia assassino em 2005. Embora seja muito raro, esses golfinhos já foram vistos na natureza. Então as duas espécies podem ter mais em comum do que nós pensamos a princípio. Parece que o amor realmente sempre dá um jeito. Se foi visto na natureza, então... Goblins fritos israelenses. Goblins. Existem muitas criaturas estranhas e bizarras em nosso mundo, e embora algumas possam parecer feias, não são menos merecedoras de vida ou respeito. E acho que você pode ficar admirado quando aprende um pouco sobre elas. A menos, é claro, que sejam essas criaturas. Na minha opinião, criaturas como essa simplesmente não deveriam existir. Não, o que você está vendo agora é uma sem espécie pena. de galinha vermelha pálida e sem penas, que foi criada intencionalmente em Israel. A espécie Pra foi facilitar. aparentemente criada pelo cruzamento com galinhas, com o pescoço naturalmente sem penas, com frangos de corte. Então o motivo desses goblins estranhos terem sido criados? Bom, na comunidade agrícola, uma galinha naturalmente sem penas evita que os trabalhadores tenham que arrancar as penas depois que são abatidas. Além disso, quando você está criando centenas de aves fofas que estão juntas, pode ficar bem quente. Por isso não é incomum que galinhas superaqueçam e até morram em fazendas que estão lotadas. Isso é verdade. Mas uma galinha sem penas resolve os dois problemas. Se você já acha que isso é mórbido, olha isso aqui então. Alguém criou uma subespécie esquisita assim. só para facilitar o abate, e nem se deu o trabalho de dar um nome para isso. Parece que os Mas humanos já são as nasce piores assim, criaturas a aqui. galinha, quer dizer, o pintinho não, né, mas os passarinhos... Bovinos bombados. Caramba, agiou No mundo do gado, havia um novilho macho que realmente se destacou de seu rebanho. E o nome dessa vaca gigantesca era... Knickers. Com uns 2 metros de altura e 1.270 quilos. Esse novilho Holstein Friesian tinha praticamente a altura do The Rock, só que pesando 11 vezes mais. Mais de 1 tonelada. Será que faz um churrasco bruto? Mas apesar desse tamanho gigantesco, ele nem conseguiu competir com o híbrido artificial, conhecido como o azul belga, às vezes chamado de Super Vaca. E posso ver o porquê. Acho que esse bovino bombado conseguiria dar um bom trabalho até pro super-homem. Agora, as super-vacas podem atingir até 2,40 metros de altura, mas podem pesar muito mais do que 1.270 quilos. Ou seja, comparado com Knickers, essas criaturas carregam muito mais peso em um corpo menor. Ou seja, parecem super bombadas. A espécie foi criada na segunda metade do século XIX, quando o gado belga domesticado foi criado com touros britânicos importados. Descobriram que esses bovinos eram bem mais propensos a ter uma característica rara de musculatura dupla, para a qual foram criados. A característica foi um benefício para os açougueiros, pois um azul belga rende até 80% mais carne bovina do que uma vaca comum. Apesar de ser uma criatura tão útil para a indústria agrícola, muitos afirmam que a criação de supervacas é simplesmente antiética. Isso acontece porque muitas vacas são tão musculosas que têm dificuldade em se movimentar e viver uma vida Mas é pra abate. Não é pra beleza. Como o cão-lobo. Se você acha que seu cachorro é encrenqueiro, acho bom você ficar grato por não ter um cão-lobo em casa. Como o nome sugere, esses caninos são o resultado da criação de lobos com cães comuns domesticados. É mais provável que a reprodução seja bem sucedida entre lobos e raças de cães que já são mais parecidas com lobos, como huskies, pastores alemães e malamutes. O cão-lobo não ocorre na natureza com muita frequência, pois os lobos geralmente são territoriais e não confiam em criaturas fora de suas matilhas. Os próprios cães-lobo tendem a ser mais selvagens e menos previsíveis do que os cães comuns. Isso faz sentido quando você pensa sobre isso. Afinal, os cães são apenas lobos que os humanos criaram seletivamente ao longo dos séculos para serem mais calmos e fáceis de controlar. Ao cruzar um cão com um lobo, você está meio que desfazendo todo o trabalho que tivemos para domesticá-los. Sim. Cães-lobo podem pesar até 54 quilos e medir até 1 metro de altura, até o seu ombro. Em média, isso os torna tão altos quanto os lobos, embora um pouquinho mais magros. Galera, tem uma proporção assim. Tem uma proporção. Normalmente uma mesa de escritório, uma mesa da cozinha, tem 70 centímetros de altura. Média, a média da altura. Vai lá medir a sua pia. Vê lá quanto tem de altura a sua pia.
tem mais ou menos 70 centímetros, que seria o ideal, né? Seria o que decidiram comum. Esse cachorro tem cerca de 1 metro de altura até a altura dos ombros, ou seja, ele de 4 tem 1 metro de altura. Ele de 4 é ele em pé, porque o cachorro não fica em duas patas, tá? Não na natureza assim, por nada. Então ele de 4, que é a posição dele é em pé mesmo, ele tem cerca de 1 metro de altura. Ele é maior que a altura da sua pia. Só pra você ter uma ideia. Selvagens são conhecidos por pular quase 2,5 metros em um único salto. Sua proximidade com os lobos também significa que preferem uma dieta de carne crua, com ração sem grãos. Embora alguns possam ser doces e descontraídos, geralmente são bem imprevisíveis e têm uma força desconhecida, então não recomendo ter um como pet. Também não Então, se recomendo. você ver um desses no canil, melhor você escolher o Chihuahua. Tadinho do cachorro. Opções de serviço. Nossa, juntaram E uma agora, de chita lobos com selvagens, há gatos curiosos como esse próximo casal de criaturas. Um serval é um gatinho bem interessante, sendo um dos serval. gatos predadores menos conhecidos da África. Ao contrário dos grandes felinos, o serval tem apenas uns 60 centímetros de altura, com 18 quilos, e tem um pescoço que é um pouquinho longo demais, na minha opinião. É meio Com esse tamanho, o gato é desproporcional, né? pequeno o suficiente para que alguns criadores muito problemáticos tenham experimentado com o que poderia se acasalar. Esse gato malhado Tawny é um gato da savana e é o resultado da criação de um serval com um gato doméstico comum. Esse gato da savana esbelto é um pouco mais alto do que o seu Mog comum, com uns 46 centímetros de altura, com listras e manchas distintas de um serval em todo o seu pelo. Essa aparência distinta tornou o gato da savana um animal de estimação bem popular, embora sejam mais territoriais e agressivos do que os gatos comuns. Um gato da savana pode representar um perigo tanto para os donos quanto para outros animais de estimação, e por esses Sério? motivos é ilegal possuir um deles, como o Havaí e a Geórgia. O serval também foi criado como caracais, que são gatos de aparência nobre encontrados na Índia e na África. Os caracais são aproximadamente do mesmo tamanho que os servais, e mesmo que seus habitats se sobreponham, os híbridos de caracais ou de servais são criaturas incrivelmente raras, e até hoje só foram vistos em condições de cativeiro. Por mais selvagens que esses cruzamentos possam parecer, não se deixe enganar. Eles ainda são gatos. Totalmente. A alface viva. Alface viva. Lembra quando você era pequeno e sua mãe dizia, você é o que você come? Bom, isso pode não ser verdade para nós, mas com certeza é para essa pequena criatura. Conheça a lesma do mar verde, ou a Elysia esmeralda oriental, quando ela está tentando se mostrar. Esse gastrópode despretensioso pode ser encontrado ao longo de toda a costa leste dos Estados Unidos, chegando a mais de 6 centímetros de comprimento. Então, o que torna esse animal híbrido? Bom, essa espécie gananciosa devorou tantas algas ao longo dos séculos que acabou desenvolvendo uma capacidade de produzir a sua própria clorofila, tornando o animal metade lesma, metade planta. A clorofila é uma substância que permite que as plantas convertam a luz solar em energia, tornando efetivamente a lesma do mar verde, a primeira lesma movida a energia solar, assim como o primeiro híbrido de animal e planta do mundo. Acho que vai ajudar a pensar nessa lesma mais como um carro híbrido do que como um animal. Carros híbridos funcionam com uma combinação de combustível e energia, assim como a lesma que estamos apresentando, exceto que ao invés de combustível e eletricidade, ela funciona com comida e sol. Muito impressionante. Talvez em mais 20 anos ela funcione apenas com baterias. Jaguarões perigosos. Caraca, que bicho bonito, mano. Os jaguares e leões realmente são felinos muito imponentes. Os leões são monstros musculosos com machos geralmente jaguar é a pesando mais onça, ou tá, menos gente? 190 quilos. E enquanto um jaguar é geralmente um pouco menor, com uma média A de 118 jaguatirica é a quilos, onça parda, ele ainda se é não o me engano. terceiro maior felino do mundo, e são caçadores muito mais desonestos e sorrateiros do que o leão. Ambos os gatos são predadores de ponta, o que significa que estão no topo de suas respectivas cadeias alimentares. Os leões podem derrubar enormes búfalos, enquanto os jaguares atacam regularmente jacarés ferozes. Então só imagine a prole que esses dois caçadores poderiam Pensa na produzir. briga também. Já pensou? Agora imagine um desses em modo furtivo. Esses dois gatos são Jazara e Tsunami, e são filhos da leoa Lola e da onça negra Diablo, que vivem em um santuário chamado Bear Creek. Como os leões vagam principalmente pela África, enquanto os jaguares ficam na Amazônia, esses podem ser os únicos jaguilhões do mundo inteiro. E como você pode ver, Jazara herdou os genes melanísticos de seu pai, o que significa que ele tem um nível mais alto do que o normal de células produtoras de pigmentos, que tornam o seu pelo preto. Considerando que Jazara se parece mais com seu pai jaguar, é mais provável que seja uma máquina de caçar noturna e furtiva, como seu pai, com sua coloração escura e aquela pitada extra de músculo de leão. Eu tenho certeza que eu fico aliviado por não haver mais deles no mundo. Jazara e Tsunami ainda vivem em Bear Creek até hoje com seus pais, que aparentemente são inseparáveis. Você consegue imaginar aquele casal tendo uma discussão no recinto? E você achando que sua família era intensa?
Terror Ponta Negra. Estou disposto a apostar que se você estivesse nadando no oceano e visse uma barbatana de tubarão saindo da água, ficaria bem assustado. Oxe, Mas eu eu estou virava aqui para Jesus e dizer que andava se sobre aquela a água, barbatana filho, cê é tiver louco. uma pequena ponta preta, você deveria ficar ainda mais assustado. O tubarão galha preta australiano vive principalmente em climas mais O quentes, tubarão como o caneta. próprio nome sugere, a costa australiana, e pode ser identificado pelas pequenas pontas pretas Não é, em gente, suas não é o barbatanas. tubarão caneta. O tubarão pode chegar que até fazer a quase piada, que 1,60 m, a gente entende e embora que um não tem. tubarão de qualquer tamanho seja bem assustador, comparativamente falando, não é tão grande assim. Um tubarão ponta negra comum, no entanto, geralmente vive a mais de 1.600 km de distância da Austrália, e eles podem chegar a mais de 2 metros de comprimento, mas já foram vistos alguns desses com mais de 2,40 metros. Portanto, os australianos devem estar bem preocupados que seus tubarões de ponta preta, comparativamente pequenos, estejam tendo bebês híbridos com uma raça bem maior. Um grupo de pesquisadores australianos caramba. identificou não um, não dois, e sim 57 tubarões galha preta híbridos, não muito longe da costa norte da Austrália. É teorizado que, assim como o urso grolar, o ponta negra híbrido pode ser o resultado de mudanças climáticas e habitats em expansão. É. Isso é especialmente preocupante, pois ponta negras Nossa, comuns na são beira da conhecidos praia. por morder os seres humanos. Como se os australianos já não tivessem animais mortais o bastante para se preocupar. É verdade. A Austrália tem muito animal O cachorro. Às vezes, é problemático, simplesmente impossível fazer um relacionamento funcionar. As personalidades podem ser diferentes, você pode querer outras coisas para o futuro, ou um de vocês pode ser 22 vezes maior do que o outro. O quê? A próxima monstruosidade que estamos 22 prestes a vezes maior conhecer que o é o T-Dani-Dani. Se você está prestando atenção nas convenções de nomenclatura e sabe algo sobre raças de cães, aposto que seus olhos vão se arregalar. É por isso que o Great Dane comum tem entre 76 e 86 centímetros de altura e pode pesar mais de 90 quilos. Mas um Chihuahua só tem uma altura de 15 a 23 centímetros, Mano, mentira. pesando de mais ou menos uns 500 gramas até 3 quilos. É só olhar para eles dois juntos. Como em vários exemplos anteriores, os criadores intrépidos são os vilões dessa história, pois inicialmente tentaram cruzar um dinamarquês macho com uma Chihuahua fêmea. Isso deve ter doído. Cê é louco, Depois mano. disso, tentaram inseminação artificial, mas o pequeno Chihuahua simplesmente não conseguiu levar o enorme bebê a termo. Eventualmente, os criadores caíram em si, cruzando um Chihuahua macho e um grande dinamarquês fêmea. Eu Era imagino mais que uma escada deve ter inteligente, sido né? envolvida de alguma forma, mas eventualmente, sabe Deus o porquê, T-Dani-Dani nasceu. Às vezes chamado mais respeitosamente de grande cão mexicano, a raça resultante é bem estranha. Cão mexicano. Tem um corpo comprido e pernas curtas e atarracadas, com uma cabeça grande em forma de galgo. Os cães são conhecidos por serem leais e amigáveis, e normalmente crescem até o dobro do tamanho de um chihuahua, mas bem menores do que um cão dinamarquês. Agora, esse cachorro não é ruim, mas eu acho que esses criadores estavam tão preocupados se eles podiam ou não fazer isso, que não pararam para pensar se deveriam. Yai é a lenda. Sei lá. Esses cruzamentos Nos assim... filmes, o poderoso Godzilla deveria São meio residir no malucos. fundo do oceano, mas pela pra- aparência só pra dessa mostrar próxima que podem, criatura, que conseguem. acho que ele poderia estar aqui na Terra. Eu lhe Que besteira apresento fazer Yai. isso. Ele é um crocodilo muito especial. Yai é o único crocodilo híbrido conhecido no mundo inteiro, com seus pais sendo um crocodilo de água salgada e um crocodilo siamês. Mas esse não é o único recorde que ele tem. Veja bem, Yai é um garoto visivelmente grandão. É só você olhar aqueles 4 outros crocodilos. No ano de 2020, o livro do Guinness o declarou como sendo o maior crocodilo do mundo em cativeiro. Com seu tamanho totalmente absurdo de 6 metros de 6 comprimento metros! e com um peso de 1.200 quilos totalmente descomunal para um crocodilo. O mesmo comprimento que a altura de uma girafa, e quase 2 vezes mais pesado do que uma vaca. Ainda mais assustador é que Yai aparentemente cresceu desde então, e segundo alguns relatos, ele agora tem 6 metros e 40 de comprimento. Geralmente, híbridos de primeira geração podem se tornar Caramba, muito 6 maiores metros, do que os seus pais. 6 metros Esse são fenômeno tipo é conhecido como o vigor 3 híbrido, carros um atrás do e outro. pode explicar o 3 motivo carros, de 3 Yai um ter atrás ficado do tão outro. poderoso. Porquinho de laboratório. Até agora, Big os Big. híbridos de verdade que analisamos tiveram apenas 2 pais de espécies diferentes. Mas esse próximo animal é um trabalho de humanos se envolvendo na hibridização e usando os Pra resultados quê, para seu mano? próprio ganho. Em 2019, cientistas na China conseguiram criar com Ah, sucesso tinha que um ser. porco com Aonde genes de também? macaco em um ambiente de laboratório, criando essencialmente quê, o mano? primeiro porco macaco do mundo. Enquanto os leitões pareciam perfeitamente normais, um pouco de seus genes veio de macacos sinomogos, também conhecidos como macacos comedores de caranguejo. Mas o objetivo desse híbrido não era criar um porco que adora comer caranguejos, e sim para aprofundar nossa compreensão da manipulação de genes. Eles esperavam que experimentos como esse permitissem que cientistas cultivassem órgãos humanos em animais para fins de transplante. Infelizmente, no entanto, parece que nós temos muito a aprender ainda, porque os 2 macacos porcos faleceram em apenas uma semana após o nascimento.
Mas todo esse Olha o que experimento os não foi em cientistas vão. O chineses DNA do estão macaco foi fazendo. manipulado para produzir uma proteína fluorescente brilhante, para que as células pudessem ser facilmente observadas no fígado, no baço, coração e nos pulmões do porco. E se você achou tudo isso bem aterrorizante, bom, isso aí é apenas a ponta do DNA. Mano, cê é Porco, louco. homem, macaco. Nossa, tá só Pergunta: piorando. o que macacos, porcos e pessoas têm em comum? A resposta: todos fazem parte de um buffet de DNA que pode ser manipulado. O Instituto Salk é um grupo internacional de cientistas que vem trabalhando arduamente para avançar a nossa compreensão sobre a manipulação genética. Seu objetivo final é semelhante ao dos cientistas chineses mencionados antes: poder cultivar órgãos humanos dentro de doadores animais. No entanto, parece que o Instituto Salk pulou alguns passos. Em vez de começar com porcos com DNA de macaco, eles foram direto para porcos com DNA de seres humanos. As células humanas foram fundidas com um embrião de porco, que foi carregado por um porco durante 3 a 4 semanas. Depois desse período, o embrião foi removido para que pudesse ser estudado em detalhes. Tentando tudo o que era possível, o Instituto Salk realizou um estudo semelhante que envolveu a colocação de células humanas no embrião de um macaco rhesus. E esse embrião teve ainda menos tempo para se desenvolver, entre apenas 1 ou 2 semanas. Tecnicamente, esses embriões eram quimeras e não híbridos, já que as criaturas eram apenas uma espécie com o DNA de uma outra dentro dela, ao invés de ser um cruzamento meio a meio. A mistura do DNA humano e animal é incrivelmente controversa e não pode ser financiada publicamente nos Estados Unidos. Até agora, todo o financiamento veio de doadores privados, presumivelmente bilionários que querem tornar realidade os servos de macacos voadores. Os resultados de todos esses testes concluem que temos um longo caminho a percorrer, até o crescimento de órgãos artificiais virar realidade. No estudo do embrião de porco humano, apenas cerca de 1 em cada 100 mil células eram humanas, que é 0,00001%. Ou seja, mesmo que os órgãos pudessem ser cultivados em animais doadores, eles conteriam tão pouco DNA humano que seriam rejeitados por um hospedeiro humano. Mas no ano de 2020, a criatura não humana, mas humana, foi criada no Japão. Os pesquisadores conseguiram registrar um embrião de camundongo que continha 4% de células humanas. E embora isso seja realmente impressionante, a pesquisa ainda precisa de muito tempo para se desenvolver. Foi uma péssima escolha essa palavra. Esse último foi bem assustador. Mas o que você acha? As quimeras humano-animal são o caminho do futuro? E você acha que os híbridos de animais são legais? Eu achei que eram híbridos perturbadores? Da natureza mesmo, não sabia que tinha manipulação genética no meio. Obrigado por assistir e até a próxima. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com seus colegas no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, Facebook, joga o link lá no Facebook, compartilha, ou então compartilha aqui, ó, tem um botãozinho compartilhar, ó, tem um botão Facebook, Twitter. Pode compartilhar essa bagaça aqui, eu deixo, e tem mais vídeos saindo aí. Então, assiste o próximo, pô, tô te esperando lá, beleza?